Graças ao Senhor, irmãos, pelo privilégio da comunhão em torno da pessoa do Senhor. Nós já o adoramos com cânticos, com hinos, e vamos continuar adorando como Maria sentada aos pés do Senhor para ouvirmos sua palavra. Vamos abrir em Colossenses 3, e eu espero que hoje a gente possa interagir com a palavra, vários de nós possamos compartilhar, complementar e enriquecer. Colossenses 3,16. Vamos ler a partir do 14, Colossenses 3,14 ao 17. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a par de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, fale ao nosso coração. Amém. Ajude-nos a sermos constituídos pela Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Bom, Paulo está escrevendo a uma assembleia local, que não foi fundada ou plantada por ele, mas com esse ministério de suprir as igrejas com a palavra, encorajar os irmãos, ele também está enriquecendo com seus conselhos, e certamente na igreja surgem muitos desafios, complexidades, inclusive problemas, e muitas vezes não sabemos como lidar com isso. Mas uma coisa é verdadeira, que acima de tudo isto, versículo 14, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Foi isso que faltou à igreja em Corinto, que sendo rica em toda a palavra, sabedoria e dons, eles se dividiram, competiam e tiveram tantos problemas por falta de serem dominados pelo amor, ou seja, aquele amor de Cristo que excede todo entendimento, e aquele amor de Cristo que nos constrange, como diz Paulo em 2 Coríntios 5. É ele que deve pulsar as nossas ações, nossos serviços, todas as nossas iniciativas devem ser, a fonte deve ser o amor, porque o amor não se exalta, não compete, não domina, não age com inconveniência, não divide, não controla. O amor expressa a natureza de Deus, o próprio Deus. Então, Paulo está dizendo que quando há o amor, que é o vínculo da paz, então todas as demais coisas podem ser acertadas, né? Então, acima de tudo isso, ou seja, nada adianta termos qualquer coisa, como ele disse aos Coríntios 13, primeira carta, ainda que falasse a língua dos anjos e dos homens, Paulo tivesse todo o conhecimento, tudo aquilo que os coríntios estavam lutando para ter, nada valeria se não tivesse o amor. E no 15 ele diz, que a par de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Duas coisas devem nos chamar a atenção. Primeiro é que o nosso chamamento, ele é no corpo e para o corpo. E tem sido uma tragédia, como uma célula que se torna cancerígena,
quando a pessoa, um cristão, tenta viver uma vida cristã, um estilo de vida, de espiritualidade, porém individualista. Ele lê para ele ora para ele reúne para se alimentar, ele canta porque ele gosta de cantar, é como se fosse dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é esse o nosso chamamento, nós somos chamados a um só corpo, ou seja, enquanto no passado muitos aprendemos que sob o batismo do Espírito Santo, o cristão tem que buscar isso, subir um monte, ou jejuar, se trancar no quarto, porque ele precisa ter o batismo do Espírito Santo no sentido individual, e graças a Deus por aqueles que sobem o monte, que jejuam, que oram, isso é bom, mas é uma interpretação equivocada, porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 13, que assim como em um corpo temos muitos membros, corpo humano, corpo físico, e embora havendo tantos membros, juntos formam um só corpo, assim também é Cristo. Ele não diz assim também é a igreja. Aquele Cristo que um dia Saulo no caminho de Damasco, indo assolar a igreja e assolando a igreja, o Senhor se revela a Saulo e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou o Jesus a quem você persegue. Mas Paulo estava perseguindo os cristãos. Mas cumprindo o que Paulo depois fala em 1 Coríntios 12, 13, no 13 ele vai dizer: assim também nós, conquanto que somos muitos, fomos todos batizados em um só corpo, pelo mesmo Espírito. Se alguém pudesse nos ajudar lendo esses dois versículos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Vamos ler? 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então esse é um discernimento muito fino, né? Que embora Paulo tenha falado a Timóteo, capítulo 1, 2 em diante, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então ele está como homem glorificado após a ressurreição, que ascendeu aos céus e assentou-se à direita da majestade do Pai na glória. Um só homem, ou uma só pessoa, com duas naturezas, a divina e humana. Por outro lado, temos esse aspecto que podemos usar o termo dos místicos, ou dos pais da espiritualidade, o Cristo místico, no sentido de que ele veio habitar no seu povo pelo Espírito Santo, e agora todos nós somos batizados para dentro de Cristo. Não batizados na sua pessoa, nós não fazemos parte da divindade do nosso Senhor, mas fomos batizados para essa comunhão, essa comunidade espiritual, que as Escrituras chamam de corpo de Cristo, de maneira que ele é o cabeça, e nós somos membros desse corpo ligado uns aos outros pelo Espírito Santo. Então agora esse verso 15 de Colossenses 3 diz: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Então que versículo tão tremendo, né? Ligando com 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 12, 13. Nós somos batizados pelo Espírito Santo, porém não no batismo individual, mas num batismo coletivo para dentro desse corpo de Cristo, para que ele seja o cabeça. Não é aquele batismo para que eu tenha poder para pregar o evangelho, expulsar demônio. Que Deus nos ajude a sermos revestidos pelo poder do Espírito Santo para pregar o evangelho, expulsar demônios e que hajam curas espirituais. Curas físicas, né? E espirituais também. Mas ele está falando desse aspecto coletivo que o Espírito Santo nos introduz, é uma imersão para dentro desse corpo,
de Cristo, para que ele agora seja cabeça e senhor dos céus e da terra por meio do corpo. É importante ter esse discernimento que Paulo está dizendo que a par de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, não no seu individual ou no meu, porque muitas das vezes buscamos a Deus individualmente. Devo fazer isso ou não fazer? Devo mudar de cidade ou não fazer? Devo mudar de bairro? Nós às vezes buscamos ao Senhor e devemos buscar, eu não estou contrariando nada do que estou falando, contradizendo, mas dando um salto a mais para o aspecto coletivo, que muitas das vezes a resposta, a provisão, as intervenções de Deus ocorrem em nossas vidas por meio de Cristo, porém na comunhão dos santos, ali nós encontramos as respostas e provisões do Senhor. Então, muitas das vezes, cometemos equívocos porque lidamos com a vida cristã apenas no plano individual. Eu não sei quantos conhecem o livro A Celebração da Disciplina, vem da família Foster, mas tem um livro muito maravilhoso dele, ele tem vários livros devocionais, mas em um dos seus livros ele diz o seguinte, que os melhores livros foram escritos em comunidade. Eu nunca esqueci disso, porque me impactou tremendamente. Uma coisa é encontrar um bom escritor com a sua mente brilhante e escrever o seu livro. Outra coisa é encontrar um bom escritor, mas que ele submete o seu livro, o seu texto, a sua contribuição, a outros que têm porções, impressões, riquezas de Cristo no corpo, e eles podem aperfeiçoar essa obra, complementar, corrigir, apontar coisas que podem ser melhoradas. E existem alguns livros que são escritos em comunidade, no sentido de que várias pessoas, não apenas escritores, mas pessoas que, independente de serem escritores, elas conheçam a Deus e possam nos ajudar a como enriquecer o nosso serviço. Isso é uma riqueza maravilhosa. Alguns querem ter um arco-íris de uma cor só. Tudo dele é individual. E ai da liderança que andar sozinha, porque corre o risco de assenhoramento, soberba, dominação. Nós precisamos ser cobertos, complementados, corrigidos na comunhão uns com os outros. Que a par de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Então não é no coração de uma pessoa, de um membro. Ele está falando da paz que deve governar uma comunidade inteira. É possível que alguém tome uma decisão correta, biblicamente, ortodoxa, mas ainda assim gere um dano na comunidade. Que estranho. Quando olhamos no Éden, o Senhor plantou várias árvores, mas nós temos a árvore da vida no centro do jardim. E essa é uma árvore que não fala de raciocínio, de lógica, mas fala de vida. Que quando nos alimentamos dela temos vida. E havia uma outra árvore que o Senhor ordenou que não devesse comer daquele fruto. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer que numa mesma árvore que matava, não tinha só mal, não tinha só coisas ruins, existiam coisas boas. Ou árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela propagava o quê? Independência. Quando nós, individualmente, tomamos decisões, esquecendo que somos membros de um corpo. E essas decisões, mesmo que sejam boas e corretas, mas elas possam gerar dano na comunhão, elas possam gerar a falta de paz, a angústia, a tristeza. Então essa é uma decisão que, ainda que seja boa, ela não foi inspirada pelo Espírito Santo e nem aprovada pelo Espírito Santo. Vocês se lembram que Davi, certa vez, ele foi seduzido ou inspirado a contar a congregação de Israel, especialmente o seu exército? Vocês lembram disso? Está lá no livro de Crônicas, capítulo 21. Diz que Satanás inspirou Davi a contar ao povo. Outra porção diz que foi Deus, ou Deus permitiu, mas não induziu Davi a pecar. Jamais alguém pode ser tentado por Deus, como diz Tiago.
é uma coisa boa, mas uma coisa que gerou a morte de cerca de 70 mil dentre o exército de Deus. Você já pensou que coisa terrível? É possível que um líder, um homem de Deus, é possível que qualquer um de nós tomemos decisões, mas que possam gerar morte, transtorno para a nossa família, para a nossa congregação, para a nossa vida profissional ou financeira ou a nossa saúde. Por isso que é importante, como Salomão diz, tomar conselho. Na multidão de conselho há segurança. Então, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Esse você está falando de uma vida coletiva, aprender a viver uma vida como membro do corpo de Cristo. De maneira que, quando somos meninos na fé, como disse Paulo, quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, ou seja, ele fazia o que queria. Assim é um menino. O menino está sempre preocupado consigo, com o que sente, com o que gosta. Ele não está preocupado com o que o outro se importa. Mas ele diz que depois que chegou à fase adulta, ele deixou as coisas de menino para trás. O Senhor Jesus também falou no Evangelho de João, lá no final, que quando Pedro era mais jovem, ele se vestia como queria. Ele ia para onde ele queria. Mas quando fosse mais velho, outro ia vesti-lo, tomá-lo pela mão e guiá-lo para onde ele não queria. Essas são marcas da infantilidade espiritual, ou a fase infantil, e a fase adulta ou madura. Uma, você seguia, sem se preocupar com o parecer e a percepção daquela comunidade ou companheirismo que Deus nos ligou. A outra é porque já não vive para si, mas para a glória de Deus, e está buscando o encabeçamento do Senhor em tudo que faz, então busca a direção do Espírito Santo também na comunhão e as impressões. Muitas vezes fazemos coisas boas, mas perdemos a paz. Ganhamos uma luta, mas perdemos a guerra. Pode ser que por alguma soma de dinheiro, numa proposta irrecusável ao homem carnal e natural, um cristão se mude de cidade. E está fazendo uma coisa certa muitas das vezes. Mas a maneira que ele faz, porque Salomão também vai dizer que o sábio, ele sabe o tempo e o modo de fazer. Às vezes não é tempo, e nem é a maneira certa de você fazer. E quando você sai da comunhão, perde essa cobertura e vai para um terreno como se fosse um pântano. Lá, assim como escolheu o sobrinho de Abraão, Ló, ele escolheu as planícies próximas a Sodoma e Gomorra, e lá ele perdeu a moral, levou sua família para uma região que cairia o juízo de Deus, e eles aprenderam não a cultura do reino, mas aprenderam a cultura de um mundo obscurecido em pecado. Então é muito séria essa questão de como vivermos uma vida que glorifica a Deus, assumindo responsabilidade espiritual. Aquilo que Paulo fala, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver não é um viver individual. Uma coisa é ter vitória sobre o pecado, graças ao Senhor. Outra coisa é ter vitória sobre o ego, sobre o individualismo. Às vezes não estamos praticando pecados imorais, escandalosos, mas muitas das vezes temos uma vida centrada no eu, muito forte, subjetivo, ao ponto que não se permite ser encaminhado pelo Senhor no conselho, na comunhão, no pastoreio. É o próprio Deus que nos guia, mas uma coisa é ser guiado individualmente e outra coisa é sermos guiados coletivamente, aonde o fruto é muito mais abundante. Se algo que venhamos praticar nos roubar a paz, já não importa se está certo ou errado. O que importa é se há vida ou morte, se há paz ou tristeza e angústia. É melhor morar num casebre onde há paz, alimento e harmonia, do que num palácio onde há angústia, intranquilidade e tristeza.
Aquela árvore da vida não tem explicação, no sentido lógico, de satisfazer raciocínios humanos, percepções externas e culturais. Tem vida ou morte. E isso é o que deve nos preocupar. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Sabe quando aquele jogador está correndo do meio de campo para o gol e ele está convicto que ele vai fazer o gol? No Brasil temos muitos bons, né? O Ronaldo Fenômeno foi considerado e é considerado até hoje o atacante mais feroz e acertado que o mundo já conheceu, o camisa 9. Ele tinha uma velocidade, uma habilidade, os zagueiros tinham medo dele. Mas muitas das vezes, ao correr, o bandeirinha levantava a bandeira e apitava. Você ultrapassou a linha do impedimento. Isso acontece muito nos jogos hoje, ainda mais quando tem o VAR, né? Por causa de centímetros. Se alguém calça 37, o Marcelinho Carioca calçava acho que 36, o outro calça 42, 43. Então, o que tem um pé grande quase sempre estará impedido. Se quem marca ele tem um pé pequeno, porque a parte da frente do pé está passando a linha do impedimento. E tem hora que esse VAR ele é uma desvantagem muito grande. Mas o atacante não está percebendo que ele passou a linha do impedimento, deixando o marcador para trás e ele está à frente. E o bandeirinha tem que avisá-lo. Olha, está muito bom o que você está fazendo. Você é um bailarino. Fantástico. Mas ultrapassou a linha do impedimento. Então aqui está dizendo que a paz de Cristo, ele é esse árbitro ou esse bandeirinha que apita avisando que o caminho que porventura estivermos trilhando nesse momento está fora do ambiente ou dos limites da vida no Espírito Santo na comunhão. E nós estamos entrando numa esfera de risco. O inimigo sempre vai nos seduzir a descer ao Egito, como aconteceu na época de Abraão, de Isaac e até de Jacó, quando houve uma grande fome e alguns dos pais desceram ao Egito para buscar recursos. Claro, ele é o provedor da família, isso é muito bom, mas a maneira que foi fazer, Deus não aprovou. Então o inimigo é assim. Lembremos que Faraó é um tipo de Satanás, o Egito é um tipo do mundo. E o mundo jaz no maligno. Quantas vezes somos empurrados, seduzidos a tomar decisões e fazer coisas que aparentemente, ou no mundo acadêmico, profissional, estão certas essas coisas. Mas nós não somos dessa terra, nós estamos peregrinando para a Nova Jerusalém, como peregrinos e forasteiros nesse mundo. Somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É Ele que provê os nossos recursos, mesmo quando estivermos num ambiente que humanamente ou no plano natural não seja favorável. Mas dizia Kemp Morgan, o mentor de T. Austin Sparks, que o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Então, que a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Um chamamento para a paz, não um chamamento para a prosperidade, um chamamento para a vida boa, um chamamento para a independência, é um chamamento para o corpo. E a paz é o juiz no nosso coração, que está sempre apitando. Não vai muito rápido, não toma essa decisão sozinho. Busque isso em oração, mas também em oração coletiva. E ele diz ainda, e sejam agradecidos. A gratidão é um dos meios de graça para a cura, é terapêutica. Uma das coisas que mais mina a vida e a espiritualidade e rouba a paz é a falta de gratidão. Falta de gratidão não só a Deus, mas a todos que Ele colocou em nosso caminho, como amigos, companheiros e servos, conservos. Quantas das vezes nós menosprezamos as pessoas e ignoramos seus serviços, suas dádivas, suas contribuições? Em coisas mínimas.
E não somente aos irmãos, mas às pessoas que nos cercam. Quando estivermos no hospital, num consultório, num ônibus, no Uber, onde quer que seja, não custa ser agradecido. Aquela que serve um cafezinho, a pessoa que cuidou, enfim, seja agradecido, possamos ser gratos. Não esperemos alguém morrer para depois ressaltar as suas virtudes. Muitas das vezes lembramos das virtudes das pessoas, das suas boas obras, suas boas ações, sua presença, depois que elas partem. Mas aí já passou o tempo. Que tragédia, né? Alguém nunca deu uma flor para a esposa, ou para o pai, ou para a mãe, ou para o marido. Nunca fez uma homenagem, mas no dia que morre, puxa vida. Aí vai lá para o velório, leva a flor, chora, fala palavras bonitas. Que Deus nos livre disso. Possamos aproveitar o tempo presente para celebrar a virtude, as boas obras, como Jesus falou daquela mulher que derramou o vaso de alabastro sobre ele. Em todo lugar que for anunciado o Evangelho, essa história será contada para a memória dela. Memória dela, ele quer que lembremos das pessoas. O 16, que a palavra de Cristo habite ricamente, presta atenção novamente, em vós. Não em você ou em mim, mas em vós. A palavra é uma só, mas o pensamento do Espírito Santo por meio de Paulo é que essa palavra deve habitar no corpo. Em Efésios 3, vemos que o mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, Deus revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, 5, 6. Mas em Colossenses 1, Paulo vai dizer que o mistério que esteve oculto, Deus revelou aos seus santos. O mesmo Paulo está em ascensão, está evoluindo. De fato, o mistério oculto foi revelado aos apóstolos e profetas, mas isso foi trabalhado pelo ministério da palavra a tal ponto que essa palavra passou a habitar de forma colegiada em todos os santos. Nem todos tinham maturidade o ministério da palavra de Paulo, mas eles agora puderam, cada um deles, ter porções dessa palavra. Alguns nos quais Deus trabalhou de forma mais ampla, ou conhecia o Senhor há mais tempo e andou mais próximo dos servos do Senhor, tinha uma porção maior. Outros tinham porções menores, mas de alguma forma a plenitude de Cristo nunca habitou num homem só. Ela só pode habitar a plenitude de Deus em Cristo. E como a igreja é a plenitude de Cristo, então agora ele distribuiu e repartiu dons, ministérios e sua palavra no corpo. Todos nós estamos aprendendo, todos nós devemos ser discípulos e aprender de Cristo uns com os outros, sem exceção. É vergonhoso alguém falar, aquilo ali é meu discípulo. Puxa, no sentido de que você é o discipulador e você atingiu o topo da pirâmide e não precisa aprender com ninguém? Não. Deus habita em todos, fala por meio de todos e nos instrui e nos ensina por meio de todos. Mesmo que nem todos tenhamos o ministério do ensino ou do pastoreio ou profético, mas todos temos Cristo e podemos compartilhar Cristo uns com os outros. Como disse Paulo em Efésios 3,18, a fim de que possamos aprender com todos os santos. Não com um ou dois, mas com todos. Então veja que essa palavra, você tem responsabilidade. Não deve esperar que alguém faça por você e terceirizar a sua parte. Não tem responsabilidade com o todo, mas tem responsabilidade com a sua porção, com a sua contribuição. O que estamos fazendo com a palavra que Cristo está repartindo entre nós? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Mas instruir e aconselhar como? Com que cada um pensa
com quem cada um gosta, com que cada um tem mais afeição natural? Não. Isso vai gerar muito problema. É instruir e aconselhar mutuamente com a palavra de Cristo que cada um tem, recebeu, aprendeu e conheceu de Cristo. Nós devemos imitar Cristo que habita em cada um de nós, naquilo que cada um tem. Mas as coisas pessoais são simplesmente coisas pessoais. Pode ser que tenhamos algumas afinidades pessoais uns com os outros, mas algumas coisas não. O que quero dizer? A maneira de vestir, de dirigir, de arrumar a casa, de trabalhar, de tudo que diz respeito à vida humana, nós somos pessoas com peculiaridades, formação cultural e natural, mental, emocional, sentimental, totalmente diferentes uns dos outros. Então temos que ter muito cuidado para não querer controlar uns aos outros. Não devemos controlar ninguém, nem nas coisas referentes a Deus. Mas muito mais nocivo ainda naquelas coisas que são meramente opiniões naturais e não espirituais. Vocês estão me entendendo? Em Romanos 14, Paulo fala para acolher uns aos outros, não para discutir opiniões sobre dúvidas de opiniões a respeito da fé em coisas que não são centrais. Porque um crê que de tudo pode comer e o que é fraco come legume. Um faz acepção de dias e dias, mas o que é fraco... o que é fraco faz acepção de dias e dias, separação. O outro julga igual todos os dias. Aquele que fazia acepção de dias e preferia guardar o sábado, ou não queria comer de tudo, mas algumas coisas conforme a lei, parecia ser o mais maduro espiritual. Paulo está dizendo que ele é o mais fraco. Então não temos que nos julgar e contender por opiniões naturais, por preferências. Vão ser divisões intermináveis. Eu tenho, por misericórdia, eu e Miri, graça de Deus, viajado para muitos lugares. Cada lugar que eu vou, parece que a ceia é celebrada de uma maneira. Em relação a dias, alguns tomam a ceia uma vez por mês. Outros a cada 15 dias, outros a cada domingo, outros não aos domingos, mas sábado, outros não sábado, dia de semana. Em alguns lugares é um cálice só, outros são vários cálices. Uns fazem o pão sem fermento, outro é com fermento, porque se abençoar está tudo bem. Algumas irmãs fazem o pão em casa, umas põem sal, a outra não põe sal. Põe azeite ou não põe azeite. O outro compra na padaria, que ele é o pão do mundo, então não tem problema comprar o pão que o mundo produziu. E agora, pela primeira vez, encontrei um lugar onde deram os copinhos com o vinho e um outro copinho com pão já quebrado. Então, põe o copinho com pão embaixo e o copinho com vinho. São 2 copinhos. Então, os irmãos vêm servindo para cada um, aí você pega os 2 copinhos juntos. E aí embaixo de um copinho tem o pão quebrado e em cima tem o vinho. 2 copinhos. Eu nunca tinha visto servir pão no copinho, mas está valendo. Entendeu? Agora você imagine se alguém chega lá e põe uma regra. E parece-me que, embora exista um parecer mais bíblico, mais, digamos, de acordo com a tradição da igreja, os pais. Mas quando Paulo está falando de Coríntios 14, para não julgar uns aos outros sobre esses usos e costumes e opiniões acerca de práticas sobre a liturgia, Paulo está respeitando uma transição cultural, porque alguns eram gentios, outros eram judeus. O gentio não poderia obrigar um judeu a comer carne de porco, um chouriço. E, ao mesmo tempo, o judeu não poderia impedir um gentio comer um pernil assado, ou aquela panceta, aquela costelinha na brasa no dia do churrasco. Ia dar divisão. Então tem que respeitar essa transição cultural até termos a cultura do reino em abundância. Tem que respeitar
distinção de níveis de maturidade, de espiritualidade, tem que respeitar a experiência de cada um, tem que respeitar a consciência espiritual de cada um. Pode ser que ao forçar uma pessoa a fazer uma coisa boa, não imagine que Paulo fala, olha, não precisa guardar o sábado, quero uma figura de Cristo. Está liberado. A pessoa até poderia fazer, porque Paulo falou, mas dentro de si não tem nenhuma convicção por não conhecer Cristo como seu descanso. Então fazer uma coisa porque alguém pediu, induziu, e se tivermos uma liderança mais autoritária, você pode matar um cristão que fazia as coisas para o Senhor com liberdade e alegria. Chega o período do Natal, de vez em quando eu recebo, agora já recebi várias vezes. Irmãos, tem algum problema celebrar o Natal? Seria um pecado ter uma árvore de Natal dentro da minha casa, porque as criancinhas estão tudo chorando? Irmão, eu falei, meu Deus do céu. É uma situação que você vê uma luta numa complexidade cultural e de espiritualidade, inclusive de paternidade, porque um obreiro não pode governar a casa de uma família. Ele pode dar um conselho, mas eu conheço pais que nunca tiveram uma celebração em relação ao Natal, mesmo sabendo que Jesus não nasceu em dia 25 de dezembro, mas seus filhos criaram-se com traumas, complexidade e tristeza, e quase precisa hoje de terapia para restaurar a sanidade, porque tem grandes crises em relação ao abuso e tirar a liberdade de uma criança sonhar, de pensar. Esse dia alguém falou, e desculpa a liberdade de mencionar, tem gente que não crê em Papai Noel, mas crê no Lula, crê na ideologia, crê no comunismo, crê em tudo. Então, quem está sendo menos... Que Deus nos guarde, mas a gente às vezes tropeça em umas coisas. E estou dando um exemplo prático sobre o nosso tempo, o tempo que talvez estaríamos muito à vontade numa casa de um irmão. E você vê lá uma luzinha, lá de uma bolinha lá da árvore de Natal, você pega e vai embora. Então, a par de Cristo, a qual fomos chamados a um só corpo, e a palavra de Cristo habitar coletivamente em nós. Eu gostei sempre não gostei, mas preferi usar a data do Natal para estar com a família, especialmente minha família que não era cristã. Imagina, me tinha como um pastor, e eles não eram cristãos e estavam ali numa festa, com fraternização, conforme o entendimento católico que tinha. E eu, sendo um cristão, não honraria minha mãe e meus irmãos e não aproveitaria para essa data festiva para estar com eles e quem sabe até anunciar a verdadeira mensagem que poderia ser pregada no Natal, que nasceu o Salvador. Os anjos celebraram o nascimento de Jesus, os pastores do campo celebraram, os magos que vieram do Oriente celebraram, a estrela que o seguia celebrou, e teria algum problema alguém celebrar a chegada do Salvador? Desde que não seja uma idolatria. Mas não estou induzindo ninguém a comprar sua árvore de Natal. Estou só dizendo que muitas das vezes nós criamos problemas onde não deveriam existir. Deveríamos subir o nível da maturidade, da espiritualidade e aproveitar, como disse Paulo a Timóteo, prega a palavra a tempo e fora do tempo. Aproveite todas as circunstâncias para anunciar o Senhor. Ainda sobre esse ponto, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, eu queria aplicar, já chegando para o final da minha contribuição, vocês lembram quando o anjo veio anunciar a Maria que ela ficaria grávida e daria à luz um filho? Está em Lucas, né? No Evangelho de Lucas, especialmente. E ela diz que, como seria isso? Já que ela era virgem e nunca conheceu o varão. O anjo respondeu que a virtude do Altíssimo cobriria. E então o que se acharia gerado nela era a obra do Espírito Santo. Então ela diz: eis aqui a escrava do Senhor,
cumpre-se em mim conforme a tua palavra. Mas tinha uma profecia que a virgem daria à luz e geraria um filho, lá no Antigo Testamento. Quando você lê a Bíblia e encontra esse texto, alguém lembra onde está, em que livro está esse texto? Não precisa falar versículo e capítulo, mas você já leu isso na Bíblia? Que a virgem ficaria grávida e daria à luz um filho? Quando você lê, nós podemos chamar isso de logos. Que é o logos? É a palavra escrita, a palavra que foi falada e virou tradição objetiva. Mas quando Maria diz, cumpre-se em mim a palavra, e João vai dizer agora, o verbo se fez carne e habitou entre nós, podemos dizer que se cumpriu o rema, que é o cumprimento daquela profecia falada. De maneira que no grego, muitas das vezes aparecem essas duas esferas da mesma palavra. Uma é o logos e a outra é o rema. O logos é toda a palavra de Deus e o rema é o cumprimento específico de uma porção ou de uma profecia dessa palavra. Ok? Quando você lê o profeta Isaías falando que a virgem conceberia e daria à luz um filho, e já se passaram cerca de 700 anos até essa profecia se cumprir, até então é o logos. Eles tinham isso de memória. Outra coisa é quando essa profecia se cumpriu, então isso é o rema. Mas só pode haver rema quando há logos, porque o rema é o cumprimento da palavra escrita ou da tradição oral e escrita. Como aqui está dizendo, habite a palavra de Cristo em vós, e palavra aqui é logos, ou seja, não temos que desprezar nenhuma porção das Escrituras, devemos trabalhar para que venhamos entesourar essa palavra. Eu vou aproveitar esses minutos ainda, nós vamos no Evangelho de João. João é um dos que mais falou esse termo habitar. Habite a palavra em vós. Nós vamos no Evangelho de João, lá no capítulo 1 ele diz, e a palavra de Deus, ou o verbo de Deus se fez carne e o que ele fez? Habitou, ou tabernaculou-se, se fez tabernáculo entre nós. Alguém lembra onde está esse versículo? O verbo se fez carne e habitou entre nós? Lembra que Paulo falou, habite em vós ricamente a palavra? É isso que eu estou provocando. Se um dia faltar a Bíblia, se um dia não tivermos mais liberdade de culto, que a palavra ainda continue ricamente entre nós, agora não tanto no papel escrito, mas dentro dos nossos corações. Possamos memorizar as Escrituras. Está no Evangelho de João, capítulo 1. 1,14. Esse ano nós vamos trabalhar mais. Ajuda o seu pai aí, viu? Alguém quer ler? Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Obrigado. Alguém tem uma outra versão? Vamos ler o versículo 1 e João capítulo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 2 e o versículo 14. João 1, versículo 1, 2 e 14. Pode-se ler em sequência uma outra versão, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ok, 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Obrigado. Esse princípio é o princípio quando Deus se dá a conhecer. Alguns pensam o princípio da eternidade. É até um paradoxo. Se é eterno, como pode ter princípio? Mas esse é João. Não está dizendo do princípio da criação. No princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus. Claro que envolve a criação, né? E o Verbo era Deus. Agora pensa quão eterno, quão celestial e quão distante isso está da humanidade. João está voltando à origem e mostrando a deidade de Jesus como Deus. Ele estava no princípio com Deus. No entanto, chegamos no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. São duas esferas. Mas aquele que é eterno e que não tem princípio nem fim, entrou em nossa história, a história humana. Aquele que não tinha tempo e era incontável a sua vida, porque desde a eternidade, agora ele entrou em nossa história, em nossa cronologia. Diz que o Verbo se fez carne, ele passou a ter natureza humana. E diz que habitou entre nós. Paulo diz, habite em vós. E estou fazendo um paralelo. O grego diz que ele tabernaculou-se, ou montou o seu tabernáculo, estabeleceu o tabernáculo entre nós. É um pensamento também que vem da época de Moisés, quando Deus orientou que eles deveriam edificar um tabernáculo, para que Deus habitasse no tabernáculo, ou eles celebrassem culto a Deus no tabernáculo. E eles tiveram aquele tabernáculo, que era dividido em 3 compartimentos. Vocês lembram quais são as 3 partes do tabernáculo? O Tibe, o Paulo sem disciplina, não é possível que você não lembra. Um crente velho desse. De lembrar. O último é o Santos dos Santos. O úlimo ou o primeiro? O último. O Santos dos Santos. Aí eu estou tentando de download. É porque é crente velho, por isso que eu estou mexendo. Quem lembra as 3 partes do tabernáculo? Santo dos Santos, lugar santo e o Santíssimo. O ato exterior, obrigado. Isso pode se comparar ao ser humano. O ser humano também é dividido em 3 partes. Será que tem algum versículo na Bíblia que fala isso? 5:23. Isso, 1 Tessalonicenses 5:23. O que diz lá? Nosso espírito e alma e corpo sejam conservados. Está vendo? Espírito, alma e corpo. E nós poderemos comparar isso com aquele tabernáculo. No ato exterior você vê a luz do sol. E você vê o mundo exterior. No Santo dos Santos você só tem a glória de Deus, ou o Shekinah. A pessoa comum podia estar no ato exterior, mas no Santo dos Santos só o sumo sacerdote. Agora o livro de Hebreus diz que o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho, as cortinas desse tabernáculo figurativo, que era o corpo de Jesus também. O véu se rompeu e agora nós podemos ter e temos acesso ante o Pai. Podemos nos achegar com toda a confiança, não sem sangue, e ele está comparando com a tipologia do tabernáculo que o sumo sacerdote entrava lá. Quantas vezes por ano alguém podia entrar no céu? Você já imagina isso? Uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. No Santíssimo. O Santo dos Santos, Santíssimo é o mesmo. Tá vendo? Ninguém mais podia fazer isso. Não sem sangue. Agora Jesus derramou sangue, porque lá aquele cordeiro era uma tipologia, e João falou, eis aí o Cordeiro de Deus. Então ele derramou o seu sangue, e como o tabernáculo era dividido por cortinas, agora o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu, e o livro de Hebreus vai mostrar que era o seu corpo. Ele é formado por espírito, alma e corpo. O Espírito Santo habitava realmente no Espírito de Jesus, permeou a sua alma e o seu corpo foi glorificado. Agora nós somos chamados a essa comunhão. Estamos habitando, o livro de Hebreus vai dizer, no verdadeiro tabernáculo, do qual o primeiro era só uma tipologia. Que riqueza que é a palavra do Senhor, né? Diz o livro de Hebreus exatamente esse termo,
o verdadeiro tabernáculo. Era tudo uma sombra. Então, quando diz aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele se fez tabernáculo. Quando Jesus roubar esse restaurá-lo em 3 dias, ele está da ressurreição do corpo. Isso agora, quando veio batizado dentro desse tabernáculo, que é esse corpo de Cristo, sem véu, aonde todos somos chamados sacerdotes e podemos estar no Santíssimo, no Santo dos Santos. Então, que coisa maravilhosa, mas toda essa aplicação é para nos lembrar que aquele verbo, a palavra, se fez carne e habitou. E assim como Paulo está dizendo, habita em vós a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus, que é a verdade nos céus e que está nas Escrituras, ela também deve ser entesourada em nossa alma e em nosso coração. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3 que nós somos a carta de Cristo, escrita não como tinta em tábua de pedra, comparando com o ministério de Moisés, mas pelo Espírito Santo em coração de carne. Então, quando lemos as Escrituras e o Espírito Santo as aplica em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, está escrevendo e nos constituindo com essa palavra. Por isso precisamos sempre nos congregar para sermos ensinados, exortados, e congregar, que eu me refiro, não é só nessa reunião aqui de domingo. É sempre que nos encontrarmos com os outros, é para exortação e encorajamento mútuo. No livro de Malaquias, diz que aqueles que conheciam o Senhor falavam uns aos outros. E havia um memorial diante de Deus que anotava o que eles estavam compartilhando, e naquele dia vai ser trazida à luz e vai haver recompensa. Por isso que Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou congregando em meu nome, ou tendo comunhão, pode ser numa casa, na rua, na praia, embaixo da árvore, num almoço, em qualquer lugar. Podemos e devemos aproveitar esse ambiente para compartilhar Cristo, sua palavra uns com os outros. Habite em vós ricamente essa palavra. Então, que necessidade nós temos de termos comunhão na palavra e termos cuidado para não sermos como aqueles que não conhecem o Senhor. Fazem tudo juntos, menos ter comunhão na palavra. E vira só um clube social, uma festa e um ambiente social. A última menção que eu vou fazer, o relato, está em João 15, por favor. Leiam aqui comigo. Evangelho de João 15. Eu sou a videira verdadeira, versículo 1, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. O que nos limpa é a palavra. Agora, por favor, alguém leia o versículo 7. Se permanecer e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, no versículo 3, Jesus disse que eles já estavam limpos por causa da palavra que ele lhes falou. Essa palavra aqui no grego é logos. Mas quando chegamos no versículo 7, se permanecer em mim, e o pensamento do Senhor aqui é habitar em mim. O mesmo que Paulo está dizendo, habite em vós ricamente a palavra, e o mesmo que está no Evangelho de João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, se mudou para a terra, estabeleceu morada entre nós, sem deixar plenamente os céus, porque ele é Deus. Mas agora está dizendo, se permanecer ou se habitar em mim.
se Ele for a nossa casa, a nossa habitação, o esconderijo do Altíssimo, o nosso refúgio, como disse Moisés no Salmo 90, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Quando surgiam as crises, e também disse Davi, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele sabia, o meu socorro vem do Senhor. Ele sempre foi a morada. Salmo 91, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. É essa habitação. Não é habitar em nós. Toma muito cuidado, e eu também. Quando habitamos em nós, aí está a nossa tragédia. Porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Disse Jeremias. Mas quando nós habitamos no Senhor e a nossa mente, nosso sentimento, nossas emoções, nosso coração, nosso viver vão sendo constituídos, imergidos pela palavra, então não seremos enganados pelos nossos sentimentos. Alguém que anda sozinho está muito mal acompanhado, um péssimo advogado. Então, quantas das vezes habitamos em nós mesmos? Eu não estou sentindo, eu não quero, eu não gosto, eu não vou, eu. Isso é habitar em si mesmo. Ainda que devemos ter opiniões, porque somos pessoas e temos personalidades, o Senhor não nos proíbe ter opiniões, mas a nossa opinião precisa ser encabeçada, lapidada e dirigida pela palavra de Deus. Por isso precisamos habitar, respirar em Cristo. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Palavras aqui é rema. É aquilo que o Espírito Santo revela do Logos ou das Escrituras, e ela agora vai dirigir as nossas vidas e se tornar vida, poder em nossas vidas. Às vezes temos pecados e fraquezas. Não conseguimos nos livrar. Sem mim nada podes fazer. Não podemos. Mas quando vamos diante do Senhor, confiamos em Sua palavra e oração e buscamos realmente querer libertação, Ele sopra a Sua palavra rema ou revelada do Logos, que é a palavra escrita, especialmente aquela palavra que foi memorizada na mente, constituída, que você pode ressaltar de memória. Essa palavra pode soprar, ser revelada e ela cura. Como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. E o salmista dizia que foi curado pela palavra, que esperava na sua palavra, que amava a palavra mais do que o ouro e a prata, que a sua palavra era escudo e broquel. Sua palavra realmente são mais desejosas que o leite e o mel. Eles amavam a palavra. Aqui Jesus está dizendo, se permaneceres em mim, ou se vocês habitarem em mim, e as minhas palavras habitarem em vocês, permanecerem em vocês, não deixa a palavra escapar. Qual é a promessa? Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Tudo o que quiser, tudo. A promessa é tudo. Mas assim eu posso pedir qualquer coisa? Pode. Tudo que esteja de acordo com aquela palavra que o Espírito Santo revelou para você. Para cumprir a vontade de Deus para você. Ele não está falando da teologia da prosperidade. Mas, por exemplo, para Abraão ele diz, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Isso é um rema. Isso é uma palavra revelada. Se Abraão sai da sua terra, deixa de habitar na sua cidade, na sua casa, e toma a Deus como sua habitação, ele pode orar a Deus conforme a sua palavra, que sua palavra vai cumprir. A palavra do Senhor. E assim foi com Isaac, e assim foi com Jacó. Tanto que o Senhor lembra a Jacó, como eu fui com seu pai Abraão e com seu pai Isaac, assim também serei com você, conforme a promessa. E nós poderíamos citar muitas coisas sobre Davi, sobre Moisés, sobre todos aqueles que andaram com Deus, inclusive os reis que andaram com Deus e outros que fracassaram,
por deixarem de habitar em Deus e na sua palavra e tomarem por direção conselho próprio ou se moldarem com os reis do mundo e as nações. Aqui temos uma promessa maravilhosa: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Devemos buscar as promessas de Deus até que elas se cumpram em nossas vidas e orar conforme as promessas de Deus. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Quanta riqueza em termos uma assembleia de irmãos onde a palavra habita em nós, coletivamente podemos nos exortar, nos aconselhar, nos apacentar mutuamente, para que o Senhor tenha essa comunidade bíblica e espiritual. Me desculpe, eu falei que era a última passagem, mas eu vou ler mais um trechinho, ou um trecho que é o Salmo 1, e aí sim terminamos, pelo menos a minha parte. E eu quero abrir espaço para os meus irmãos. Esse é um salmo que deveríamos memorizar, e eu sei que vários têm memorizado esse salmo. Eu não sei quantos lembram, pelo menos ele começa. Então vamos ler, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, mas a versão mais antiga, Almeida Revista e Atualizada, Bendito é o varão. Alguém lembra o restante? Aí voltou para a comunhão, tio. Muito bem. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está... Onde está? Na lei do Senhor, e na sua lei medita domingo, quando reúne. Não. De dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz é bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que riqueza que é somente esse salmo. Bem-aventurado é o mesmo que feliz. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, enquanto está trilhando o seu caminho como peregrino, ele não se desvia da sua missão, do seu foco. Naquela época, isso era literal. Se perguntarmos hoje, alguns de nós estamos andando no conselho do ímpio, no caminho dos pecadores e assentando nas rodas dos escarnecedores, a maioria vai dizer que não. E aqui está dizendo, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor. Mas se perguntarmos quanto tempo alguém está gastando no celular, nas redes sociais, quanto tempo gasta na Netflix ou vendo filmes? Quanto tempo gasta nas partidas de futebol? Vamos fazer uma aplicação, não na época de Davi ou de Moisés. Vamos fazer uma aplicação para o nosso tempo. Porque se estivermos gastando tempo, e na verdade o nosso prazer não estiver na lei do Senhor, mas o nosso prazer é naquela série, naquele filme, naquela partida. Eu não posso perder, inclusive se tiver aquele entretenimento, aquele hobby no dia da reunião, é bem provável que eu não vá para a reunião. Se for jogar Brasil e Alemanha ou Brasil e Argentina, a Copa é do mundo, mas há lugares que falam, irmãos, vamos suspender a reunião nesse domingo porque vai jogar Brasil e Argentina? Isso tem acontecido. Vamos mudar a reunião para tal hora? Lembre-se, a Copa é do mundo. Nós não somos mais do mundo. Se alguém tem liberdade de ver, veja, não tem problema. Mas isso não pode virar uma idolatria.
Se o nosso prazer está mais no, como dizia W. Tozer, o Deus chamado entretenimento, do que na lei do Senhor, nós não conseguiremos ler 15 minutos a Bíblia todos os dias, mas poderemos gastar 2 horas, 3 horas, e alguns estão fazendo uma maratona, assistindo uma série enorme, até virando o dia, a noite. Então nós poderíamos aplicar esse salmo hoje para os nossos dias assim. O que tem roubado o nosso tempo da palavra? O cristão deveria ler as Escrituras todos os dias e entender que isso deveria ser como a nossa respiração, a leitura da palavra e a oração. Quanto tempo você conseguiria ficar sem respirar? 5 minutos? Não. 4, 3, 2, talvez não, nem 2, nem 1. Se ficarmos sem respirar alguns minutos, nós vamos morrer. Deveríamos aplicar isso em nossa vida espiritual. Vamos morrer espiritualmente se nós não meditarmos na palavra do Senhor e não orarmos. Charles Spurgeon dizia que aquele que sai para as batalhas da vida sem se revestir pelo devocional com a palavra de Deus é como um soldado que saiu para a guerra sem levar o seu armamento. Ele vai ser derrotado. Provavelmente seremos dominados por aquilo que ocupou primeiramente o espaço no nosso coração e na nossa mente. Ao acordar, qual é a primeira coisa que você faz? Se for as redes sociais e os repórteres, as notícias, se tiver uma tragédia, uma angústia, uma fome, e o mundo está cheio disso, alguns programas parece que o sangue está escorrendo pelo canto da TV ou de noticiário. Então isso provavelmente vai permear a nossa vida, vai gerar ansiedade, crise, insônia, medo. Quantos cristãos não estão assim? E a boca fala o que está cheio o coração. Passamos a repercutir as tragédias. Mas aqui está dizendo, bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quantos estão sendo formatados com a mesma mentalidade do mundo? A Bíblia fala para não tomar forma desse mundo. A maneira de pensar, de negociar, de agir, de tomar decisões. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não fica ali, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Isso pode ser conquistado. E na sua lei, o que diz aqui que ele faz? Medita dia e noite. Essa palavra meditar no hebraico é o mesmo que murmurar, não no sentido negativo, mas de você ficar falando em voz baixinha. É o mesmo sentido de você soprar, de falar, de repetir, de compartilhar. É isso que significa. Isso é o sentido de meditar, é o sentido de contemplar, de memorizar, de pensar, de refletir, de conversar inclusive consigo mesmo sobre essa palavra, ao ponto que essa palavra seja como aquele vaso de porcelana cujo artista pintou ali belas flores e levou ao forno. E agora já não se separa no calor do fogo a pintura do vaso, porque se tornou uma unidade só. Então, nós precisamos meditar na lei do Senhor ao ponto de memorizar, de refletir, mesmo que não venhamos memorizar tudo, mas o sentido, os pensamentos. É isso que o Espírito Santo quer para nós. E eu espero que esse ano possamos memorizar as Escrituras. Nas nossas casas, quando formos estudar, por exemplo, de forma expositiva as Escrituras, cada família possa passar lendo a semana inteira aquela porção. Se vamos ler Filipenses, estudar, vamos passar a semana lendo Filipenses. Quem escreveu? Onde estava? Para quem escreveu? Qual era o assunto principal? O que acontecia?
Como podemos dividir essa carta? Quais são os versículos chaves e principais? E ajudar as nossas crianças a memorizar um versículo. Se a cabecinha é um pouquinho maior, memoriza 2, 3. Porque se as crianças podem falar muito sobre os desenhos que estão assistindo, ou as coisas que estão lendo, por que não memorizar os versículos? Se alguém pode falar tudo o que aconteceu no mercado financeiro, nas bolsas de valores, na política, nos filmes, nas séries, no futebol, e contar com detalhes, por que não memorizar as Escrituras? Pelo menos aquelas porções que são essenciais. Então, ele tem, pelo contrário, o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? É que essa lei, ou essa palavra, ela vai agora habitar em nós de tal maneira que toda a nossa forma de viver será de acordo com a palavra. Você pensa, você medita, você reflete. E como ele será? Será como árvore plantada junta a uma corrente de águas. Olha uma árvore no deserto. E olha uma árvore plantada junto à corrente de águas. Será que são diferentes? 100%. Que no devido tempo, o que vai acontecer com ela? Dá o seu fruto. Agora imagine uma árvore ou um cristão que já está há tanto tempo e há anos e você não vê fruto. Claro que o fruto pode ser aplicado em diferentes partes. Alma, generosidade, serviço, mudança de caráter, benevolência, mordomia. Não tem limite. Cuja folhagem não são murcha, ele não está com a vida apagada. Ele está cheio do Espírito Santo, de alegria. E tudo o que ele faz, diz a Escritura, prosperará porque está de acordo com a palavra. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Quantos cristãos vivem como o ímpio? Que as modas do mundo, o vento do mundo, as doutrinas, o curso, está empurrando. Por isso os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Colossenses 3, 16. Habite em vós um pouquinho da palavra de Cristo, ricamente a palavra de Cristo, aconselhando, admoestando, ensinando, pastoreando, uns aos outros. A par de Cristo, a qual fomos chamados a um só corpo, domine o nosso coração. Então, queridos, que o Senhor nos ajude para que toda a nossa maneira de viver seja pautado de acordo com as Escrituras e que possamos produzir frutos para a glória de Deus. Vocês se lembram das duas esferas da palavra de Deus que nós mencionamos no grego, os dois termos? João, capítulo 15, versículo 3, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Que palavra é essa? É Logos. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Que palavras são essas? O rema, que é a palavra revelada. Mas como haverá revelação se não escavarmos ali, como um garimpeiro de preciosidade para encontrar o ouro da palavra de Deus? Então precisamos ter uma vida de imersão, de meditação, de leitura, de memorização e sermos enriquecidos com Logos, com a palavra de Deus, para que brote aquele rio de água viva no nosso interior. Como disse Jesus em João 7, 37. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, o que vai acontecer? Do seu interior fluirão rios de água viva.
Quem crê em mim, conforme as Escrituras. Precisamos ter uma vida aprofundada nas Escrituras. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nos abençoe.